Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade à Semana do Caminho, hoje nós teremos mais uma participação aqui de um convidado, para que ele possa fazer a apresentação dele com o tema que nós escolhemos para este ano, Sermão do Monte na Atualidade. Lembrando a todos que a Semana do Caminho é uma semana comemorativa ao aniversário da nossa casa, o Centro Espírita Caminho de Damasco, que este ano completou 70 anos de existência. Nós sempre realizamos a Semana do Caminho na primeira semana de agosto, porque o aniversário da nossa casa é no dia 17 de julho, no último dia 17 de julho, que foi o aniversário, mas por ser um mês de férias, nós priorizamos a primeira semana de agosto para que todos possam acompanhar as palestras que são realizadas e planejadas para todos vocês, né? Para que nós possamos usufruir de todo o conhecimento e o aprendizado que será oferecido. Mais uma vez, quero lembrar aqui que a Semana do Caminho, ela foi idealizada pelo senhor Alcides Gregório, nosso querido senhor Alcides, que já se encontra na pátria espiritual, que com certeza está aqui conosco também, né? Acompanhando aqui conosco essa semana, que possamos aí ter mais uma noite de aprendizado, que possamos nos manter aqui unidos, em pensamento, mesmo virtualmente, né, através aqui do Facebook, possamos nos cumprimentar, possamos estar aqui acompanhando mais uma noite de aprendizado. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir esse vídeo depois. Vamos então, como é do nosso hábito, antes de nós começarmos qualquer reunião, nós sempre fazemos a nossa prece inicial. Então, vamos todos nós nos acomodando, fechando os nossos olhos, aqueles que desejarem assim fazer. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, agradecendo por esta oportunidade, pelo dom da nossa vida, por podermos estar aqui acompanhando esta apresentação e pedindo a espiritualidade de luz, aos benfeitores do nosso Mestre Jesus, que envolva cada um de nós em vibrações de amor, de paz, de luz, de proteção, para que possamos nos mantermos em sintonia com essa espiritualidade, aproveitando da melhor forma possível a palestra desta noite. E vamos também aproveitando e pedindo que a espiritualidade possa envolver o nosso amigo Marco Maiuri, que fará para nós hoje a apresentação, também em muita luz, para que ele possa nos trazer aqui tudo o que foi preparado para esta noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, pessoal, mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais uma noite de palestras. Então, hoje o nosso convidado aqui é o Marco Maiuri. Marco é palestrante espírita já há mais de 40 anos, já conhecido da nossa casa. Então, nós, em nome da diretoria da casa, do Centro Espírita Caminho de Damasco, eu agradeço a sua participação desde já, por ter aqui, né, atendido ao nosso convite e estar conosco aqui esta noite. Muito boa noite a todos, Mônica, todos os companheiros do Centro Espírita Caminho de Damasco, esse importante posto de socorro que há 70 anos vem contribuindo para a divulgação da doutrina espírita, para consolar corações. É uma grande alegria estar com todos. Uma boa palestra para você, Marco. Muito obrigado. Muito bem. Hoje vamos falar a respeito de um tema extremamente importante, que foi o Sermão do Monte. Os amigos espirituais, todos eles, são unânimes em afirmar que o dia do Sermão do Monte foi o dia mais feliz da Terra.
um dia em que a Terra inundou-se de uma vibração como nunca antes vista. Tanto é que os seus efeitos estão até hoje encravados na psicosfera terrestre. Mais de 2000 anos se passaram e as palavras magnéticas de Jesus ficaram encravadas na atmosfera espiritual da Terra, nos beneficiando até hoje. Foi um dia realmente memorável, onde Jesus, em uma localização que não tinha acústica, um campo aberto, pessoas de variados tipos, tinham espiões do Sinédrio, tinham seguidores, tinham curiosos, pessoas de várias nacionalidades e idiomas, portanto, muitos doentes, muitos aflitos, desesperados, rejeitados da sociedade, lá estavam para ver aquele homem. Todos perguntavam quem é este homem que traz uma aura de beleza e de ternura que comove até as lágrimas, que é simples, mas de uma autoridade como nunca antes vista na Terra. Suas palavras, endossadas por um magnetismo como nunca visto antes, fazia com que todas estas pessoas entendessem o que ele estava falando. Eu gostaria de dizer, sem medo de errar, que as suas palavras também ecoaram em toda a vida espiritual, porque o campo mental do Cristo abrange todo o planeta Terra, sendo ele o governador espiritual da Terra. Vamos imaginar Jesus chegando para aquele dia memorável, aquela tarde, subiu ao monte, seus cabelos revoados ao vento, olhou a multidão com compaixão, entendendo realmente a situação espiritual que se encontravam. Mas aquele dia não foi só para aqueles que lá estavam, foi também para o homem do porvir, como nós. Estamos hoje, mais de 2000 anos, falando a respeito do Sermão do Monte. Sem dúvida, todos aqueles que tiveram a felicidade de ouvi-lo modificaram sua vida. Mas ele sabia que as pessoas não iriam sair dali cumprindo tudo o que ele falou. Porque a mensagem de Jesus é extremamente avançada. E com o tempo, com a maturidade do Espírito, as pessoas vão compreendendo aos poucos esta mensagem universal de equilíbrio dos povos, de salvação das vicissitudes e das imperfeições humanas. Então Jesus teve, naquele dia, a ocasião de falar num resumo, um compêndio de toda a sua mensagem, a ponto de Mohandas Gandhi, o grande missionário indiano, dizer que se jogassem todos os livros fora e ficasse somente o Sermão do Monte, a humanidade já teria condições de se salvar. Nós vemos que, a partir do momento que o homem atinge a maturidade, ele vai compreendendo cada vez mais maturidade espiritual. Ele vai compreendendo cada vez mais estas palavras imorredoras. Porque Jesus estava traçando um roteiro, estava falando de condições
para se atingir as bem-aventuranças, para se atingir realmente o chamado reino dos céus. Mas aonde está o reino dos céus? Será que ele está nas paredes estreitas dos templos? Ou ele está nas religiões? Não, o reino dos céus está em nossos corações. Sempre esteve conosco em germe, bastando que o homem, em suas vivências e revivências, pudesse ampliar a sua consciência e um dia se encontrar com o tão sonhado reino dos céus. Por isso que Jesus, neste dia memorável, deu como condições para nós nos tornarmos espíritos bem-aventurados, ou seja, felizes, e atingirmos o reino dos céus, algumas condições morais, algumas conquistas morais. Porque hoje falaremos a respeito do dia da época que nos encontramos. O Sermão do Monte para a época atual, e veremos com grande alegria como a mensagem ainda é extremamente avançada e representa um desafio para os seres humanos. Porque o homem desenvolveu a inteligência, está desenvolvendo a inteligência. Ele consegue já observar algumas pequenas partes do macrocosmo infinito. Ele consegue observar as micropartículas, encurtou as distâncias através dos meios de comunicação cada vez mais aprimorados, mas ainda tem grande dificuldade em ir até o seu próximo, grande dificuldade em amar, em perdoar, em ter sentimentos de fraternidade e amor, que são mecanismos que nos levarão à vida da verdadeira felicidade, proposto por Jesus. O pão que sacia eternamente e a água que mitiga a sede para sempre. Jesus, então, subiu ao alto do monte, olhou a multidão desvanecida e teve a ocasião de afirmar, logo a princípio: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus estava falando, logo a princípio, sobre a humildade, demonstrando que a humildade é uma verdadeira porta aberta à evolução. É uma porta aberta aos sentimentos perniciosos que ainda nos acompanham, mostrando um novo horizonte, como, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, o materialismo, a violência. Então, aqueles que são pobres em espírito, que são humildes realmente, esses espíritos estão sendo considerados bem-aventurados, ou espíritos felizes. Vejam como nós ainda estamos na humanidade, ainda muito distantes disso. Porque o materialismo e o orgulho agraça por toda parte. Nós sabemos que o mal é espalhafatoso. O mal chama atenção. Por não ter bases morais suficientes, ele se mostra através da violência, do apego à matéria e realmente as questões do orgulho e da vaidade. Mas se o indivíduo consegue encontrar a humildade em si, ele pode passar por todas as questões da humanidade. Não se deixará levar por sistemas impensados, por sistemas equivocados,
e encontrará em si mesmo a personalidade espiritual tão importante para a evolução de todos nós. A pessoa humilde, verdadeiramente humilde, ele é muito forte, ao contrário do que pensam alguns. Pode-se fazer tudo com uma pessoa humilde, ela continuará humilde. É uma conquista que representa ser realmente uma maturidade espiritual. Jesus, em sua mente avançada, uma mente divina, que quando a Terra foi formada há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já era um espírito puro nas mais elevadas graduações, sendo ele um co-criador do universo, sendo ele também um espírito que consegue entender a essência do próprio Criador. Nasceu, por exemplo, uma manjedoura. Logo a princípio, um grande exemplo de humildade. Porque nós sabemos que a manjedoura não é um lugar que se nasça, é um lugar onde os animais se alimentam. E esse espírito mais elevado que já pisou a terra, nasceu em uma manjedoura. Logo a princípio, uma mensagem profunda para todos nós, dizendo que para Jesus nascer em nossos corações têm que ser tão simples como uma manjedoura. Porque se nossos corações forem iguais a palácios, ele ainda não surgirá em nosso pensamento. Nós precisamos realmente entender que a mensagem do Cristo não representa, por exemplo, um entorpecimento do progresso. De forma nenhuma. Nós devemos progredir. Nós devemos nos aprimorar. Como está em O Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, aonde nós estamos, nós precisamos levar progresso com o nosso trabalho, ter o mérito das nossas ações. Portanto, quando Jesus incentivava todos à humildade, ele não estava falando contra o progresso, a humildade em espírito. Você pode estar em qualquer condição social, você pode também cultivar a humildade. Porque imaginem, um espírito com uma mente como a dele veio ter conosco, falava de maneira simples, o grão de mostarda, o vento, as ovelhas, o joio, o trigo, demonstrando para nós exemplos que nós ainda na infância espiritual, como estamos ainda, pudéssemos entender realmente o que ele quis dizer com as suas palavras imorredoras, porque tudo passa, tudo na terra passa, mas as suas palavras não passarão. Os impérios ruem, os sistemas desabam, e tudo que permanecerá será realmente a verdade que Jesus nos trouxe. Porque são palavras de vida eterna. Depois, dando consequência ao Sermão do Monte, Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Vamos pensar a respeito disso com muita seriedade, olhando este momento que nós estamos. Nós estamos passando, como todos sabem, já é muito falado na doutrina espírita, mesmo na codificação espírita, os livros da codificação, estamos passando por um momento de transição
um final de ciclos planetários, que é um plano das esferas superiores. Porque tudo na existência é feito de ciclos. Nós temos ciclos em nossa existência, ciclos reencarnatórios, a natureza tem ciclos, ciclos universais, ciclos. Nós estamos também passando por um ciclo planetário. Nosso planeta está gradativamente mudando de categoria. E aqueles recalcitrantes, aqueles que reincidem muito em suas falhas, diante do amor incomensurável do Criador, irão ter uma nova oportunidade em reencarnando-se em mundos compatíveis com seu estado, para reiniciarem mais uma vez e terem um dia a felicidade de entrarem por um caminho mais retilíneo. Mas Jesus nos disse assim: os mansos possuirão a terra, uma terra regenerada. Porque para vivermos em uma terra regenerada, nós temos que ter a mansuetude no coração. Mas e até lá? Como nós viveremos enquanto a terra não estiver efetivamente em um mundo regenerado? Que nós sabemos não é de uma hora para outra. A educação dos espíritos não dá saltos. Depende de levas e levas de espíritos, das idas e vindas da vida espiritual, que vão educando o ser para nos encontrarmos o chamado reino dos céus em nós, que através da expansão da consciência encontraremos, através das reencarnações. Conforme Jesus disse ao mestre Nicodemos no jardim de Getsemane, aquele que necessitar encontrar o reino dos céus, é necessário renascer de novo. O que é do corpo, o que é do espírito é do espírito. Mas quando a terra ainda tivermos em um caminho a percorrer como estamos, até atingirmos esse caminho de terra regenerada, nós podemos, com atitudes novas, durante o nosso caminhar, encontrar muitos momentos de bem-aventuranças. Se nós já possuirmos ou nos esforçarmos por possuir a mansuetude. Porque, como mesmo disse Jesus, a porta é estreita e larga é a porta da perdição. Nós vemos hoje em dia grandes desatinos ao lado de grandes conquistas, porque é uma característica do planeta que habitamos, planetas ainda de provas e expiação. As expiações que vemos por todas as partes são as eras que se sucedem, fazendo com que o homem possa reparar neste grande laboratório que é a Terra. Uma terra linda, feita por Jesus para nós morarmos, para nós evoluirmos, um campo de educação, uma grande escola com caráter de hospital, que através das vidas que se sucedem, vamos melhorando, até encontrarmos a mansuetude e estarmos aptos para vivermos em um mundo em outra categoria, que é a própria Terra. Nós falamos que o mal é espalhafatoso, mas o bem é constante e progressivo. O bem não faz barulho, o bem é anônimo, o bem está em germe em todos nós. E, eventualmente, fazemos o bem, ainda não conseguimos fazer 100%, porque, não, como foi comentado, nós ainda estamos na infância espiritual. Mas dia chegará que nós possuiremos a terra. Nós pensamos que
o Evangelho de Jesus, é como vai ser no futuro, como uma constituição mundial. Nós encontraremos realmente os motivos suficientes para cultivarmos o bem cada vez mais em nós mesmos, cultivarmos o bom pensamento, ampararmos os mais fracos, porque a dinâmica do Cristo são os mais fortes ampararem os mais fracos. Nada na terra nós possuímos, nem o nosso corpo é nosso. Somos usufrutuários de tudo que provém do Criador que está aqui no planeta. Mas um dia, quando conseguirmos passar pela porta estreita, nós encontraremos um mundo novo e entenderemos que a maior felicidade de quem serve é socorrer aqueles que estão na retaguarda. Jesus, dando continuidade, disse assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Gosto muito, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas pessoas amam esse capítulo, que é um capítulo maravilhoso, que fala a respeito exatamente disso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, logo a princípio, capítulo 5 do Evangelho, os Espíritos dizem assim: não são todos os aflitos que são bem-aventurados. São bem-aventurados aqueles que conseguem entender o caminho de recuperação do espírito. Ele já foi um pobre em espírito, ele já é um pobre em espírito, ele já tem a humildade suficiente para entregar-se humildemente aos desígnios do Criador, entendendo que todas as vicissitudes que nós temos na existência nós podemos suportar. Vemos por nossa própria vida. Passamos por tantas vicissitudes e estamos aqui. Todas elas passaram. Agora, se nós aprendermos bem com a lição, se aquela lição foi útil para nos entendermos os verdadeiros valores do Espírito, muito bem, conseguimos bem sofrer. Então, nos tornamos bem-aventurados pelo choro que tivemos. Somos consolados com o resultado de termos passado bem pelas vicissitudes da existência. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que engloba muitas bem-aventuranças, é bastante amplo, porque explicado pela doutrina espírita, nós entendemos que somos hoje o resultado do nosso ontem. Amanhã seremos o que plantarmos hoje. E que todos nós temos aquilo que precisamos na encarnação atual, na medida certa que podemos suportar, onde Deus, em sua imensa misericórdia por nós, porque sabe das nossas faltas e das nossas falhas, das nossas imperfeições, assim mesmo Ele gera muitos recursos para que nós possamos passar bem pelo aprendizado que existe para todas as nossas existências, ainda mais em um mundo como esse, de mundos de provas e expiações. Um mundo que não existe uma homogeneidade espiritual, que existe espíritos de variados graus evolutivos, e que a nossa evolução, neste nível que nos encontramos, é muito cíclica. Às vezes estamos bem, outras vezes nem tanto. Nós ainda não entramos numa atmosfera evolutiva que permita que a nossa evolução seja mais retilínea. Quando nós ouvimos isto no Sermão do Monte, Jesus estava dando a esperança no porvir, para que tivessem confiança em Deus, nosso Pai, confiança nele,
onde ele é um espírito que já passou por todas as experiências que nós passamos, passou por toda a fieira educativa e está falando com conhecimento de causa. É como se ele dissesse para nós assim: vejam, eu passei por tudo que vocês passaram e eu consegui, e eu vos amo, e porque vos amo, quero que vocês também consigam. E para que consigam, façam exatamente como eu fiz, que vocês também conseguirão. Então, quando Jesus fala a respeito disso, é que os que choram serão consolados, é exatamente a questão das aflições que o homem tem que passar para a recuperação do seu espírito. Nós sabemos que o Antigo Testamento é o homem batendo as portas da providência divina, pedindo uma revelação de luz. O Antigo Testamento é a pergunta. Jesus é a resposta e a doutrina espírita a explicação. Quando nós entendemos esta questão com a amplitude das multiplicidades da existência, dentro das leis de causa e efeito, nós compreendemos por que os que choram serão consolados e se tornarão bem-aventurados. Mas notem, volto a repetir, eles já conquistaram a humildade, eles já são espíritos que possuem uma certa mansuetude e eles serão consolados porque Jesus está por todos nós. E aí Jesus continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça de Deus nunca falha. Às vezes observamos pessoas na Terra que passam pela justiça, porque o nosso senso de justiça é muito imperfeito. Mas da justiça de Deus ninguém escapa. Porque nós estamos dentro de uma justiça divina, uma justiça perfeita. E o Livro dos Espíritos nos diz assim: aonde estão escritas as leis do Criador? Estão escritas na consciência humana, dizem os Espíritos. É exatamente isso que nos submete às leis do Criador. Aliás, Deus, nosso Pai, demonstra para todos nós o seu amor através exatamente das suas leis, que são leis imutáveis, são leis perfeitas, universais, e que são leis equilibrantes, que nos levarão à maior fatalidade dos seres humanos, que é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Então, aquele que feriu no passado, aquele que foi injusto no passado, dentro das leis universais, através da multiplicidade das existências, das reencarnações, ele irá realmente um dia entender o caminho correto e o caminho mais justo. E aquele que foi injustiçado será saciado se ele conseguir perdoar, se ele conseguir realmente passar com o pensamento elevado pelas injustiças do mundo. Eu vou abrir um pequeno parênteses para nós entendermos uma frase do Cristo que foi falado, inclusive, no Sermão do Monte. É a questão daquele que edifica a casa sobre a rocha, chamado pelo Mestre de homem sensato. O homem sensato é aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, e edifica a sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades, vêm
os ventos, vêm os fenômenos da atmosfera e a casa permanece de pé. Que, no sentido figurado, quer dizer as dificuldades, as injustiças, as agressões, e a casa permanece de pé porque ele foi sensato em ouvir as palavras de Jesus e cumpri-las. Jesus teve a ocasião também de dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque leve é meu fardo e suave é meu jugo. Vinde a mim. Veja que ele não disse que iria resolver os nossos problemas, mas ele nos aliviaria, dando força, dando compreensão, nos colocando na justiça divina, queria nos levar para a felicidade, iria dar consolação ao nosso coração, esperança. Mas para que isso aconteça, vinde a mim. Ou seja, ir até Jesus é cumprir-lhe os desígnios, é usar de sensatez, é edificar a casa sobre a rocha. Diferente daquele homem insensato que ouve as palavras do Cristo e não as cumpre, vem a tempestade, vem a chuvas, vem o vento, e a casa cai, e grande sua queda. Então vejam como é importante realmente ter a fome de justiça, será saciada pela lógica da justiça divina. Porque as coisas em nossa existência acontecem no tempo de Deus, nunca é no nosso tempo. Nós, com uma visão tão pequena a respeito do tempo, olhamos muitas vezes somente essa existência, o que são algumas dezenas de anos perto da eternidade do Espírito. É um curto estágio que estamos fazendo aqui. Outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Auxiliando, nós também seremos auxiliados. Eu vos darei um exemplo. Quando nós fazemos o bem, quando nós somos caridosos, quando nós somos benevolentes com as pessoas, nós arrecadamos algo que nada na terra consegue dar. Uma alegria espiritual daquele que serve. A maior felicidade é sempre de quem serve, não é de quem é servido. Por isso que Jesus sempre nos incentivou à caridade, porque a caridade nos faz sair de dentro de nós mesmos e auxiliar o próximo. E quando nos voltamos de novo para nós, estamos mais fortalecidos e felizes por termos sido úteis. Quantas pessoas nós recebemos, por exemplo, no atendimento fraterno? A pessoa diz assim: eu tenho tudo que a vida material pode fornecer. Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu sinto um vazio interior que eu não sei o que é. É o nosso espírito clamando por servir. A natureza é um hino ao serviço. Nós necessitamos servir para um dia fazermos parte da grande obra da criação. Então nós estamos aqui não somente para vivermos para nós, mas vivermos junto à grande família universal. Por isso que os Espíritos falaram, fora da caridade não há salvação. Mas salvar-nos do quê? Salvar-nos de nós mesmos. Porque são os nossos sentimentos de orgulho, egoísmo, que nos faz sofrer. Então são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma outra bem-aventurança.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Para que nós saiamos daquelas malícias, para que nós saiamos aqueles sistemas impensados que o mundo material nos fornece, convites equivocados, convites às viciações, por exemplo, convites à malícia, à sexolataria, ao tumulto. Então, bem-aventurados são os puros de coração, que não se entregam às imperfeições, porque eles entendem realmente que existe algo muito maior por trás de tudo isso. Nós temos que viver em Deus. Deus é tudo e nós não somos nada. E, ao mesmo tempo, temos um potencial enorme a ser desenvolvido em nós. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Nós sabemos que o sal é uma substância que modifica o meio. E nós todos podemos modificar o meio que nos encontramos. E a luz do mundo é aquilo que está a ser desenvolvido em nós. Por isso que ele disse assim: para nós colocarmos a luz sob o candeeiro, ou aquela cidade que existia próximo ao mar da Galileia ali, chamada Isfate, ficava ao alto de um monte, e lá tinha-se o hábito de colocar uma lamparina à porta. Então o mar da Galileia à noite era muito escuro, só se via aquela cidade ao alto do monte, aquela cidade observada por Jesus, levou-o a dizer assim, que não conseguimos ignorar a cidade que está acesa ao alto do monte. Assim nós devemos fazer, mostrar a nossa luz, e brilhe a vossa luz. Temos que exercitar a felicidade através da evolução. Muitas vezes o ser humano tem medo de evoluir, achando que o mundo irá engoli-lo, mas este é um engano muito grande, porque nada é mais importante que o nosso espírito. Jesus também disse isso, quando ele falou assim: que adianta você ganhar a terra e perder o seu espírito? Ele quis dizer que nada na terra, nenhuma riqueza da terra, você pode ganhar a terra inteira, ela não é mais valiosa que o seu espírito. Imaginem o potencial que nós temos a ser desenvolvido, com esforço próprio, com mérito próprio. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, muitas vezes nós achamos que são figuras missionárias somente, que levam a paz aos países. Não somente isso. Nós podemos ser pacificadores em todas as nossas ações, em todos os nossos passos em nossa evolução. Quando alguém, por exemplo, nos agride, responder de uma outra forma. Dar a outra face significa responder o mal com o bem. E é isso que Jesus nos propõe. E o perdão incondicional. Então, bem-aventurados os pacificadores, que em suas atitudes levam a paz através do exemplo e dos pensamentos, através também dos próprios sentimentos modificados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. É aquela questão de acharmos que o mundo será perfeitamente justo. Não é justo. Muitas vezes aquelas pessoas boas sofrem. A doutrina espírita nos explica isso, que são os destinos reencarnatórios que nos faz sofrer. Muitas vezes, aquela pessoa que hoje, nesta encarnação, é muito boa,
tem condições de saldar mais dívidas. Então, ele está contribuindo para que seja bem-aventurado, porque ele tem amor à justiça. E mesmo que não façam justiça a ele, ele tem um amor por essa justiça. E se ele perseverar naquilo que sente, ele terá o reino dos céus. Ou seja, aquilo que nós falamos, a felicidade brotará em seu coração. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal a vós, de vós, alegrai-vos e exultai, porque grande nos céus é a vossa recompensa. Nós não devemos ter vergonha de proclamar a mensagem do Cristo. Bem-aventurados aqueles que não tiverem vergonha de mim, porque o mundo que se apresenta é materialista. É um mundo onde ainda a força domina. Mas todos os espíritos, todos os benfeitores, são unânimes em afirmar que um dia haverá um só rebanho e um só pastor. A terra será uma terra cristianizada, porque o amor é a luz se propagando nas trevas. E nós temos que entender que o mal tem o seu tempo para acabar. Então, que brilhe a vossa luz, que nós possamos realmente colocar as bem-aventuranças em prática, lembrando que são conquistas do Espírito que nos levarão a sermos espíritos bem-aventurados, que depende do nosso esforço, o mérito das nossas ações, para que nós possamos realmente amadurecer com as experiências, aprender com as lições e procurar socorrer aqueles que estão desfalecentes na luta. Aliás, os espíritos bem-aventurados têm como maior felicidade socorrer aqueles que estão pelo caminho. Esta será a dinâmica do futuro do mundo regenerado para toda a humanidade. Quiçá o Evangelho poderá ser como se fosse uma constituição mundial, quando o mundo se tornar um mundo regenerado. Tenhamos força, tenhamos coragem para seguirmos este momento espiritualmente grave para a humanidade, que nós estamos vivendo, sendo testemunhas oculares de um momento que Jesus, inclusive, previu no sermão profético, quando ele disse: haverá fome, ranger de dentes, guerras e rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, o enfraquecimento da fé. É tudo isso que nós estamos presenciando. Mas o bem é a luz que aparece em meio à bruma espessa das nossas imperfeições. Vamos entender um dia aquela maravilhosa frase do Cristo, quando diz assim: meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Vamos agradecer então a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, governador espiritual da terra. E aos amigos espirituais, que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos soerguem das quedas da caminhada, dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança.
Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Que compreendamos que por detrás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Sê conosco, Senhor, auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Muito obrigada, Marco, obrigada mesmo pela apresentação aí bastante consoladora, que é isso que a gente está precisando, né? Que nós possamos realmente ter a força de colocarmos realmente em prática tudo isso que Jesus, né, nos ensinou, e a gente está aqui até hoje tentando aprender, né, cada vez mais. Mas que nós possamos juntos, né, sempre aprendendo e caminhando, procurando se melhorar a cada dia. É verdade. Importante Então, perseverar. é isso aí mesmo. Então, em nome do Centro Espírita Caminho de Damasco, eu agradeço pela sua participação nessa Semana do Caminho, e teremos novas oportunidades e nos veremos em breve. Muito obrigada a você, uma boa noite a todos, e lembramos a todos que amanhã teremos o nosso último dia da Semana do Caminho com mais uma apresentação. Então, esperamos por vocês amanhã também. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado.